E aí, pessoal, estamos aqui para falar agora sobre ângulos, tá certo? Nós vamos trabalhar aqui algumas definições importantes e depois nós vamos partir para algumas questões envolvendo esse conteúdo. Então, senta aí, aproveita, pega papel e caneta, porque é uma aula de verdade e não um vídeo apenas de passatempo. Vamos embora! Vamos lá, vamos começar aqui a falar exatamente sobre as primeiras definições. O que é um ângulo, né? De verdade. A gente sabe identificar, às vezes não sabe definir. Então, chama-se ângulo a reunião de duas semi-retas de mesma origem, não contida numa mesma reta, ou seja, não colineares. Então, quando eu tenho aqui, nesse caso, duas semi-retas, nesse caso a semi-reta OA e a semi-reta OB, então nós temos aqui dentro, né, um ângulo formado, né? Então, entre eles dois, eu tenho aqui um ângulo formado. Beleza? Então, para mim ter um ângulo, eu preciso de duas semi-retas não colineares, a princípio, né? Tá certo? Não colineares, e aqui eu tenho a definição de um ângulo qualquer, no caso aqui chamado de ângulo alfa. As semi-retas são consideradas os lados, ou seja, a semi-reta OB que passa por B, né? E a semi-reta que passa aqui por A, são chamados lados do ângulo, e o O, né? E esse O nós chamamos ele de vértice. Eu considero o vértice do meu ângulo. Primeira definição, claro, evidentemente, ninguém ia estudar sem primeiro saber qual é a definição. Começa assim um assunto descobrindo quem é ele, tá certo? Vamos agora para ângulos consecutivos. Qual a definição que nós temos aqui para ângulos consecutivos, tá certo? Temos o seguinte: dois ângulos são consecutivos se somente se, tá certo? Se somente se um lado de um deles é também lado do outro, tá certo? O lado de um deles coincide com o lado do outro. Vamos pegar aqui os exemplos. Se nós pegarmos aqui, ó, vou ficar pintando aqui de vermelho mesmo, o ângulo AOB, ou seja, AOB, ok? O lado aqui AOB, e o ângulo AOC, ou seja, vou pintar de verde aqui para poder ficar legal. Vamos pintar aqui de verde para ficar legal. Vai ficar AOC, ou seja, AOC, tá certo? Pegando aqui o ângulo AOC. Então, nós temos esses dois ângulos e percebam que o lado OA foi pintado tanto de vermelho como pintado de verde. Então, ele é comum. Então, se esse lado OA ele é comum aos dois, então eu digo que o ângulo AOB ele é consecutivo com o ângulo AOC, tá certo? Então, para que dois ângulos sejam consecutivos, nós precisamos ter um lado em comum, certo, pessoal? Dois ângulos consecutivos precisam ter um lado em comum. A gente já sabe aqui o que são os lados. Vamos analisar o segundo caso aqui. Nós temos aqui o ângulo AOC. Vamos lá, de novo, vamos fazer aqui o ângulo AOC. Vou pegar de vermelho, AOC, tá certo? Então, nós temos o ângulo AOC. E o outro ângulo que ele pede é BOC. Vamos fazer o BOC, vamos fazer de vermelho o BOC. BOC, ó. BOC. Percebam que o lado OC é pintado tanto de vermelho como de verde. Pertence aos dois. Então, OC é um lado comum. Então, eu digo que o AOC e o BOC são ângulos consecutivos. É importante que você vá pegando aí as definições. Tranquilo? Vamos agora para esse outro caso aqui da gente, tá certo? Nós vamos pegar agora aqui esse caso. AOB e BOC. Vamos lá. Pintar também de vermelho. Primeiro AOB. AOB. Certo? AOB. E agora vamos pintar aqui de verde, como nós estamos fazendo. BOC. Então, BOC, ó. B. Vou deixar aqui que eu quero mostrar que está pintado os dois. BOC. Percebam que o lado agora OB foi pintado tanto de verde como pintado de vermelho. Pertence tanto a OB como pertence a BOC. Então eu posso afirmar que esses dois ângulos são consecutivos. Então, para ser consecutivo, precisa ter um lado em comum. Massa? E o que são ângulos adjacentes? Se alguém lhe perguntasse, né? O que é ângulos adjacentes? Agora você vai saber responder a essas pessoas. Você vai dizer o seguinte: dois ângulos são consecutivos. São dois ângulos consecutivos, eles têm que ser consecutivos, são adjacentes se, somente se, não tem pontos internos em comum. Um exemplo aqui, ó. Vamos lá.
Nós temos aqui o caso AOB. Vamos pegar aqui, ó, o AOB. AOB, tá certo? O ângulo AOB. Quem são os pontos internos de AOB? Os pontos internos de AOB é esses pontos aqui, né? Ó. São os pontos que estão entre as semi-retas, são os pontos internos. E vamos analisar agora o BOC. BOC, opa, já tem um lado em comum. Vamos pintar aqui de vermelho também, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos pintar aqui de vermelho, ó. O lado BO, ele está aqui em comum, ou seja, tanto pintado de vermelho como de verde. Tá certo? Então é o lado comum. Então ele já é consecutivo. BOC. E quem são os lados, os pontos internos desse ângulo? Os pontos internos são esses, ó. Percebam que eles não se misturam. Se eles não se misturam, mas são consecutivos, ó, eles são consecutivos, mas eles não têm ponto interno em comum, então eu digo que esses ângulos eles são adjacentes. Beleza, galera? Então eu já sei aí que esses dois pontos aí são adjacentes. Ó, vamos analisar, vou voltar aqui no nosso slide só para mostrar a vocês como fazer a comparação com esses outros, ó. O primeiro, o AOB e o BOC, né, ó, AOB e BOC. Os pontos internos de AOB, quem são os pontos internos? AOB, os pontos internos seriam esses. Quem são os pontos internos de BOC? Seriam esses. Então, esses ângulos aqui, ó, além de consecutivos, eles são também adjacentes. Beleza? Vamos fazer a comparação com esse outro. AOB, AOC. AOC, pessoal, quem são os pontos internos? É tudo isso, ó. Quem são os pontos BOC? Internos a BOC, pintado de vermelho. BOC, os pontos internos seriam esses, ó. Percebam que existe uma mistura aqui, ó. Se eles se misturam, então eles não são adjacentes. Não são adjacentes. Beleza? Eles não são adjacentes. Uma comparaçãozinha aí só para vocês olharem. Nesse terceiro caso aqui, vocês vão ver também, ó, AOB. AOB, os pontos internos são esses. E AOC. AOC é tudo, né? AOC é tudo. Então, em relação a tudo, eles se misturam também. Aqui também não são. Certo? Também não são. Beleza? Só para vocês verem uma comparação. Todo ângulo, pessoal, que é adjacente, ele é consecutivo. Mas a volta não vale, certo? Se ele for consecutivo, ele é adjacente? Não. A gente mostrou lá, ó, dois casos, né? Mostramos dois casos aqui, ó, que eles são consecutivos, mas não são adjacentes. Agora, se ele for adjacente, ele tem que ser consecutivo. Massa? Vamos lá, continuando. Ângulos opostos pelo vértice. O que é um ângulo oposto pelo vértice? Isso aí, agora pronto, saí riscando foi tudo aqui. Deixa eu desfazer aqui esses riscos. Vamos lá. O que são ângulos opostos aqui pelo vértice? Eu quero pegar meu laser. Dois ângulos são opostos pelos vértices, se e somente se os lados de um deles são as respectivas semi-retas opostas aos lados dos outros. Pessoal, aqui fica muito mais difícil do que na prática. Na prática, pessoal, ó, você vai ter que ter duas semi-retas opostas, como a gente fala, né? Ó, OC oposta a OA, OD oposta a OB, e os pontos internos não podem se tocar, ou seja, tem um vértice aqui separando, tá certo? Então você diz aqui que os ângulos são opostos pelos vértices. Eu, quando era menor, estudando isso aqui, eu imaginava, ó, um tá olhando para um lado e o outro tá olhando para o outro, beleza? Então são opostos pelo vértice, beleza? Característica dos ângulos opostos pelos vértices, eles são iguais, pessoal. Então eu posso dizer que o ângulo DOC, ele é igual ao AOB. Depois vamos falar melhor e vamos ver que não é igual quando a gente fala aqui em geometria, a gente fala congruente, mas que quer dizer a mesma coisa. Beleza? Tá aqui. Congruência e comparação, que eu acabei de falar para vocês, né? A congruência, o símbolo congruente entre ângulos é a noção primitiva que satisfaz os seguintes postulados. Então, os ângulos para serem congruentes, ou seja, para serem iguais, eles precisam satisfazer a três condições. Primeira, reflexiva. Vão pegando essas ideias. Reflexiva. Todo ângulo é congruente a si mesmo, claro. Se o ângulo AB é igual ao ângulo AB, ou congruente. Correto é dizer congruente. O ângulo AB é congruente a AB. Ele tem que ser simétrico, certo? O ângulo AB é congruente a CD. Então, o ângulo CD, claro, é o congruente a AB. Também significa a mesma coisa. Então, tem que ser simétrico. Se AB é igual a CD, então CD é igual a AB. E transitivo. Mais importante, né? Ó, se AB é congruente a CD, mas CD é congruente a EF, então AB é congruente a EF. Beleza?
tem que satisfazer isso aí. Se satisfaz essas três condições, então o ângulo ele é congruente. Vamos lá, bissetriz de um ângulo. Uma semirreta, vou voltar até aqui, uma semirreta OC interna ao ângulo AOB é bissetriz do ângulo AOB, se somente se o ângulo AOC e B é congruente a BOC, ou seja, se vai dividir ao meio, pessoal, é isso que ele está querendo dizer. Se dividir ao meio, então isso aqui significa dizer que é uma bissetriz, certo? Então nós temos aqui, ó, vou até pintar também aqui de cores diferentes para a gente acompanhar. Nós temos aqui o ângulo AOB, tá certo? E nós temos a bissetriz. Quem é a bissetriz, professor? A bissetriz é o lado aqui, ó, OC, essa semirreta aqui tá cortando. Qual a característica dela, pessoal? Se aqui vai valer X, então aqui também vai valer X. Legal? Então divide sempre ao meio. A bissetriz de um ângulo, que é o que ele vai dizer agora, ó, bissetriz de um ângulo é uma semirreta interna ao ângulo, com origem no vértice do ângulo, que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, em dois ângulos iguais. Beleza? Agora vamos ver a definição de ângulo reto, agudo e obtuso, mas antes disso eu preciso da definição de ângulo suplementar adjacente. Então, definição. Dado o ângulo AOB, a semirreta OC oposta à semirreta OA e a semirreta OB determinam um ângulo BOC, que se chama ângulo suplementar adjacente, ou suplemento adjacente de A ou B. Bom, significa dizer o que, pessoal? Se eu tenho, vamos lá, vamos pegar a definição aqui e vamos olhando aqui na nossa figurazinha para a gente entender. Eu primeiro tenho o ângulo AOB, certo? O ângulo AOB. Então vamos pegar aqui o ângulo AOB. Quem é o ângulo AOB? É justamente esse ângulo aqui, ó, o ângulo AOB, beleza? Aí ele diz, ó, e ele tem agora uma semirreta, vou pintar aqui, uma semirreta OC, beleza? Deixa eu pegar minha retazinha aqui, legal, para ficar melhor. Então, eu tenho aqui, ó, minha semirreta OC, tá certo? Minha semirreta aqui OC, levantou um pouquinho, tá? Minha semirreta aqui OC, e ela é oposta à semirreta OA, vou pintar de cor diferente, e a semirreta aqui é oposta a OA. Beleza? Então nós temos um ângulo e temos duas semirretas opostas. Aí ele está dizendo o seguinte, ó, o ângulo formado, né? O ângulo formado agora por essa semirreta OC e pelo OB, ou seja, esse ângulo aqui, tá certo? Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo suplementar ao ângulo AOB. Beleza? Então, nós tínhamos o ângulo AOB e acabamos construindo um ângulo BOC. E esse ângulo aí é chamado de ângulo suplementar adjacente. Eles são adjacentes porque eles têm um lado em comum, né? Ó, são consecutivos, né? Ou seja, porque tem um lado em comum. Não tem pontos internos, então são adjacentes, tá certo? E a soma deles dois, pessoal, vai dar 180 graus. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Onde a soma deles é igual a 180 graus. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Agora vamos lá. Ângulo reto. Agora eu posso definir o que é um ângulo reto. É todo ângulo congruente a seu suplementar adjacente. Opa, se ele é congruente, então tem que estar metade de um lado e metade para outro. Então, pessoal, é justamente o nosso 90 graus. Por quê? A soma tem que dar 180, então aqui, claro, evidentemente, tem que ser 90 e aqui tem que ser 90. Porque eles têm que ser congruentes, tem que ser iguais, né? Beleza? Então, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Acredito que vocês já sabiam disso. Ângulo agudo é um ângulo que é menor que o ângulo reto, tá certo? Então, tem que ser menor que 90 graus. Se é menor que 90 graus, eu chamo de ângulo agudo. Se ele é maior que 90 graus, eu chamo ele de ângulo obtuso, tá certo? Então, 90, se ele é um pouco maior, ou é maior, né, do que 90, eu chamo ele de ângulo obtuso. Beleza? São nossas definições. Aquela questão de complementar e suplementar. Vem agora, dois ângulos complementares são complementares se somente se a soma de suas medidas é 90 graus. Então tem um ângulo alfa, somo com o ângulo beta, isso dá igual a 90 graus. Então eu digo que esses ângulos são complementares. Massa? Se a soma desses dois ângulos, em vez de dar 90, der 180 graus, então eu digo que eles são suplementares. Beleza? São suplementares, 180 graus. Ângulo nulo e ângulo raso, bem fácil. Ângulo nulo é um ângulo de 0 grau e o ângulo raso um ângulo de 180 graus. Aqui é o nulo, o próprio nome já fala, e aqui é chamado de ângulo raso.
ok? Aqui chamado de ângulo raso. Vamos resolver questões, pessoal. Vamos agora somar ângulos, vamos subtrair ângulos, vamos trabalhar com os ângulos, tá certo? Vamos aqui resolver questões, tá certo? Que envolvem. Então nós vamos aqui agora somar ângulos, nós vamos subtrair ângulos, nós vamos dividir ângulos e vamos também multiplicar ângulos. Além de fazer algumas questões usando os conceitos de complementar, suplementar e aí por diante. Beleza? Para isso a gente precisa de uma informação, ter em mente uma informação importante. Os ângulos são divididos em grau, minutos e segundos, tá certo? Então, 1 grau é 60 minutos. Foi feito na base 60, né? Os ângulos é uma herança que a gente tem aí do povo grego, né? Tá certo? Então, 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Bem parecido aí com as horas, tá certo? Horas, minutos e segundos, só que é ângulos, tá bom? 1 grau, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Fixa essa ideia aí na mente e vamos resolver questões. Vamos embora. Bom, abrindo o quadro para mim, diz o seguinte, pede para primeiro somar os ângulos. Então eu vou somar aqui, ó, 30 graus e 40 minutos e vou somar isso aqui com 15 graus e 35 minutos. Quando eu faço essa soma, 5 mais 0 vai dar 5. 4 mais 3 é 7. Pessoal, ficaria assim, ó, 75 minutos. Só que não existe 75 minutos, tá certo? 75 minutos é 60 minutos mais 15 minutos. Ou seja, é 1 grau e 15 minutos, beleza? Ah, professor, então na prática eu vou ter que ficar sempre fazendo essa continha aí. Basta, pessoal, quando chegar nesse momento de 70, é só você subtrair de 6, tá certo? De 6, de 12, dos múltiplos de 6. Ou pensar dessa forma aqui, ó. 4 mais 3 é 7. Eu não vou poder botar 7 aqui. Então eu coloco só o que sobra, 7. Menos 6 dá 1. E subo 1 grau para cá, ó. Afinal, é esse grau aqui, ó. Beleza? 1 mais 5, 6. 6 graus. 3 mais 1, 4. Então, a soma desses ângulos dá 46 graus e 15 minutos. Feita aqui a primeiro exemplo. Segundo exemplo, agora vamos subtrair, né? Vamos fazer uma questão aqui subtraindo. 20 graus, 50 minutos, 45 segundos. Aqui embaixo, 5 graus, 45 minutos e 30 segundos. Simbora. 0 para 5, 5. 3 para 4, 1. 15 segundos. 5 para 10, 5. Normal. 4 para 5. Tá certo, né? 0 para 5 tá certo. Agora é 5 para 10, dá 5. Vem 1 para cá, né? Igual como você faz subtração de números. 5 para 5, nada. 5 para 10, 5. Agora dos graus. Vem 1 para cá, 1, 2 menos 1, 1. Tá certo? Então vai dar 15 graus, 5 minutos e 15 segundos. Resolvido aqui mais um item, tá certo? Mais um item. Questão também simples. Agora, multiplicar graus. Então nós temos aqui, ó, 10 graus, 35 minutos, 45 segundos. Eu vou multiplicar isso aqui por 2. 2 vezes 5, 10. 0 vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. 9 menos 6. Lembra lá? 9 menos 6. Porque eu não posso botar aqui 90 segundos. Por que não, professor? Porque 90 segundos é igual a 60 segundos mais 30 segundos. Então, 60 segundos, na verdade, é 1 minuto. Né? 1 minuto e 30 segundos, né? E 30 segundos. Beleza? 1 minuto e 30 segundos. Então, o que é que eu faço? Em vez de colocar o 9, eu faço 9 menos 6, 3. Eu boto aqui só o 3 e sobe 1 minuto. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. 11. Bota 1 e sobe 1. Aqui eu faço normal, tá certo? Na parte daqui eu faço normal. Só quando eu vou terminar é que eu faço a conta com 6. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Não posso botar 71 minutos. Então, 7 menos 6, 1. E sobe 1 grau para cá. 2 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. Agora aqui é a parte do grau. 2 vezes 1 dá 1. 1 vezes
1 vezes 2, né? Dá 2, né? 21 graus, 11 minutos e 30 segundos é a nossa resposta. Vou pegar a canetinha azul para a próxima. Agora vamos para a divisão, pessoal. Como é que eu divido? Essa daqui tá bem bonitinha, né? Tá bem facinha. Mas você vai fazer sempre separado, certo? Primeiro, você vai dividir os graus. Vamos lá. Você começa de graus. 46 graus dividido por 2. Isso aqui vai dar 2 vezes 4, né? 2 vezes 2 dá 4, né? Colocando aqui 2 vezes 2 dá 4. Dá 0, dá 6, dá 3, dá 6, dá 0, tá bom? 23 graus. Tranquilo. Deu resultado 0? Deu. Pode então partir para o outro lado sem fazer nada. Vamos agora por minutos. 48 minutos dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, menos 4 dá 0. Bota 8. 8 dividido por 2 dá 4. Menos 8 dá 0. Então 24 minutos e 54 segundos. Agora, se deu 0, continua aqui sem precisar fazer nada. Só fazendo a continha fácil. 5 dividido por 2, 2. 2 vezes 2 dá 4. Sobra 1. 14 dividido por 2, 7. Menos 14, resto 0. E qual é a minha resposta, professor? A sua resposta vai ser exatamente... Você vai pegar 23 graus. Sua resposta é 23 graus. 24 minutos. 24 minutos e 27 segundos. Essa aqui é a sua resposta para esse item, para essa divisão. Mas nem sempre a vida é tão bonita, né? Vai ficar dando sempre resto 0 bonitinho. Então, por isso eu trouxe mais uma aqui. Então, vamos fazer. Mas você continua na mesma raciocínio, ó. 31 graus, tá certo? Divide primeiro por 3. 31 graus dividido por 3, vamos fazer aqui direto, né? Vai dar 10, né? Porque 3 vezes 10 dá 30. E aí sobra 1 grau. Opa! Aí eu colocaria vírgula aqui, né? Se você continuar a lembrar dos números, né? Como vocês estão acostumados. Mas aí você não faz essa conta aqui usando vírgula. Você vai transformar esse grau. A gente sabe que 1 grau, ele corresponde a 60 minutos. E aí você vai somar com a parte que dos minutos, tá certo? Você tinha 32 minutos e sobrou 1 grau lá, vai ficar agora 92 minutos. Que é justamente esse 60 mais 32 que já tinha, né? Ó, fica 92 minutos. E aí você vai fazer a divisão, ó, 92 minutos dividido por 3. Aqui vai dar 30, né? 30 vezes 3 dá 90, menos 90, sobra 2 minutos. Não dá para continuar a divisão, mas você sabe que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, claro, evidentemente que 2 minutos corresponde ao dobro, né? 120 segundos. Tá certo? 2 minutos, né? Botei aqui o símbolo de segundos. 2 minutos corresponde a 120 segundos. E aí você soma com o que você tinha já, ó, 45 segundos com mais 45 segundos. Isso aqui vai dar 165 segundos. E aí você vai fazer a conta, a terceira conta aqui, ó. 165 segundos dividido por 3, tá certo? Então 16, 165 dividido por 3, isso aqui vai dar 5, 5 vezes 3 dá 15, sobra 1, 15, 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 3, 15, e agora sim deu resto 0. Então o resultado dessa divisão aí vai dar o seguinte, ó, vamos colocar aqui 15 graus, 15 não, 10, né? Você vai pegar agora aqui a parte dos graus, que no caso deu 10. O resultado disso aqui é 10 graus. A parte dos minutos, que no caso deu 30. 30 minutos. E a parte dos segundos, 55 segundos. Show de bola, galera? Deu para pegar aí a ideia? Espero que sim, né, pessoal? 55 segundos. Vamos lá, vamos continuar agora fazendo questão. Agora vamos encontrar nosso x. Ele está dizendo o seguinte, pessoal, aqui, ó, que o ângulo completo vale 50 graus. Então, quer dizer que 30 mais x, isso aqui é igual a 50. Pessoal, x é igual a 50 menos 30. Portanto, x é igual a 20 graus. Simples. Agora aqui, pessoal, eu sei que completo aqui dá 180. Então, quer dizer que 35
graus mais 90 mais x. Isso aqui dá igual a 180 graus. Isso aqui vai dar 35 mais 90, 125 graus mais x igual a 180 graus. Portanto, x é igual a 180 graus menos 125 graus. Fazendo aqui a nossa conta, isso aqui vai dar 130, 60 e 55, né? 55 graus. Tá certo? 55 graus. Encontramos também aqui o valor de x para esse item. Próximo. Agora, pessoal, nós estamos diante de uma questão de ângulos opostos pelo vértice. Foi o que eu disse. Quando tem um oposto pelos vértices, quer dizer que esses ângulos são iguais. 2x menos 10 é igual a 40 graus. Nós vamos passar esse menos 10 para lá. 2x é igual a 40 mais 10. Então, 2x é igual a 50 graus. Certo? Portanto, x é igual a 50 graus dividido ao meio. Então, x é igual a 25, certo? 25 graus. Ok? Encontrado aqui mais uma resposta, mais um x. Qual o próximo exemplo? Tem. Vamos lá. Ele está dizendo, pessoal, essa primeira parte aqui soma 2x menos 10. Essa segunda parte soma x mais 40. Opa! E aqui é um ângulo reto, ó, 90 graus. Quer dizer que se eu somar o primeiro ângulo, que é 2x menos 10, mais o segundo ângulo, que é x mais 40, isso aqui vai ser igual a 90 graus. Então, 2x com mais x, 3x. 40 menos 10, 30 graus, igual a 90 graus. Portanto, 3x é igual a 60 graus. Portanto, x é igual a 20 graus. Feito aqui a nossa resposta, né, pessoal? 20, professor, tão rápido? Sim, x é igual a 60 dividido por 3. 60 por 3 dá 20. Encontramos o valor de x para esse caso. Agora, pessoal, ele fala aqui, ó, vamos ver a questão aqui, ele diz, ó, OP é bissetriz. Pessoal, qual é a característica da bissetriz? Dividir o ângulo ao meio. Isso aqui é importante de ver, ó. Bissetriz de A ao B, né? Determinar x nesse caso. Isso significa dizer o quê? Que 3x menos 5, isso aqui é igual a 2x mais 10. Como é que você sabe, professor? Porque a questão diz que é bissetriz. Se é bissetriz é porque eles são iguais. Então, 3x menos 2x, isso aqui é igual a 10 mais 5. Isso aqui vai ser igual a x, que é igual a 10 mais 5, 15. Feito. X é igual a 15 graus. Beleza? Feito aqui mais um item, mais uma questão. Vamos para a próxima? Agora vamos lá. Ele dê a medida do ângulo que vale o dobro do seu complemento. Então, vamos lá. Imagina aqui que você tem um ângulo x, né? X grau. E eu não sei quem é. Eu sei que existe o seu suplemento. Vou chamar de y. Beleza? Se eles são complementares, que está pedindo complemento, então eu sei que x mais y, isso aqui é igual a 90 graus. Boa. Eu posso dizer também que y é igual a 90 menos x. Então, o complemento de x é 90 menos x. Beleza? Vamos para a pergunta. Ele pede a medida do ângulo que vale o dobro do seu complemento. Então, ele está dizendo, ó, que x é igual ao dobro do complemento. O dobro de y, só que y é quem? 90 menos x. Vou até fazer devagar aqui para poder vocês entenderem. Y aqui é o dobro do seu complemento. X é igual a 2y. Opa, mas quem é y? X é igual a 2 vezes y. Descobri lá que é 90 menos x. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 90, x é igual a 2 vezes 90, 180 graus. 2 vezes x dá menos 2x. Vou passar agora para o outro lado. Vai ficar x mais 2x. Isso aqui é igual a 180 graus. X mais 2x. 3x igual a 180 graus. Então, x é igual a 180 dividido por 3. Logo, x é igual a 60 graus.
Beleza? E percebam, pessoal, quem é o complemento de 60? Qual o número que eu coloco? Que é para verificar se a questão está certa ou errada. Que soma dá 90. Se 60 graus é o ângulo, o complemento dele vai ser 30 graus. E é justamente, ó, esse ângulo é o dobro do seu complemento, que é o que a questão falou aqui em cima, né? Ó. Dê a medida do ângulo que vale o dobro do seu complemento. Achamos ali as respostas. X é 60 graus. Mais um item. E o seguinte agora, vamos ler aqui com cuidado. Dois ângulos são suplementares. E a razão entre o complemento de um e o suplemento do outro, nessa ordem, é 1/8. Determine esses ângulos. Vamos lá. Essa questãozinha um pouco mais complexa, né? Ele diz dois ângulos são suplementares. Então, quer dizer que a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Beleza? Aí diz, a razão entre o complemento de 1, ou seja, quem é o complemento de x? O complemento de x é 90 menos x. A gente já viu na outra questão, quando falar, né? O complemento de x é 90 menos x. E o suplemento de y é a mesma coisa, só que agora 180 menos y. Isso aqui é igual a 1/8. Eu tenho que resolver esse sistemazinho aqui, pessoal. Como é que a gente vai fazer ele aqui? Vou multiplicar esse por esse e vai ter o seguinte, ó. 90 vezes 8 dá 720. 9 vezes 8, 72, né? Então dá 720. 8 vezes x dá menos 8x. Isso aqui é igual. 1 vezes 180, 180. 1 vezes y, menos y. Beleza? Eu tenho essa relação aqui por enquanto, ó. Tá bom? Mas aqui ainda não dá para trabalhar muito. Mas aí eu vou vir para cá e vou dizer o seguinte, olha, y é igual a 180 menos x. E eu vou substituir esse y aqui, para ficar só com uma equação, só com uma variável na equação. Então eu tenho que 720 menos 8x é igual a 180 menos, no lugar de y eu vou colocar quem? 180 menos x. Então isso aqui vai dar 720 menos 8x, que é igual a 180 menos 180 mais x. Boa, boa. Agora eu sei, ó, dá para perceber que dá para cortar, né? Ó, esse por esse. Então eu vou ficar com quem? 720 menos 8x igual a x. Passando para o outro lado, vai ficar o seguinte, ó. 8x mais x, isso aqui é igual a 720. Logo, 8x mais x é 9x, igual a 720. Bom, agora basta fazer x igual a 720 dividido por 9. E por fim, x igual a 80 graus. E quem é que vale y? Quanto é que vale y? Lembra que ele era suplementar, né? Não, x mais y era para dar 180 graus. Se x é 80, mais y é igual a 180, claro, evidentemente, que y é igual a 100 graus. Descobrimos aqui os dois ângulos. Um era 80 e o outro ângulo é 100. Parece difícil, mas não é. Certo? Tem mais uma questão. Diz o seguinte agora, ó. Vamos ler aqui com cuidado também. As questões vão ficando cada vez mais melhores, né? Dois ângulos adjacentes somam 136 graus. Qual a medida do ângulo formado pelas suas bissetrizes? Tá certo? Bom, vamos formar aqui. Vamos fazer aqui nossos ângulos, tá certo? Aqui, beleza? Nós temos aqui dois ângulos. Aí de dois ângulos são adjacentes. Então são adjacentes, você tem um lado em comum. Vou pintar de vermelho aqui o lado em comum entre eles dois. Boa. Aqui o lado comum entre eles dois. E vou fazer agora nossas bissetrizes. Vou botar uma de verde. Aqui, uma bissetriz para esse ângulo, tá certo? E vou fazer uma outra bissetriz. Vou pintar aqui de quê? De amarelo. Não sei como é que vai ficar na tela de vocês, mas vou pintar de amarelo aqui. Massa? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho, pessoal. Ele não fala quanto é que dá os ângulos em geral, mas eu sei o seguinte, ó. Se aqui mede... Deixa eu mudar isso aqui para
vermelho. Eita. Quero continuar amarelo nessa parte. Deixa eu fazer minha bissetriz de novo. Acabei apagando aqui a bissetriz. Boa. Vamos lá. Vamos pensar aqui um pouco, tá bom? Vamos pensar aqui um pouco. Vou botar aquele preto. Ó, eu sei que ele divide esse ângulo aqui ao meio. Esse e esse, tá certo? Ele divide aqui ao meio. Então, se aqui vale X, então aqui também vale X. Porque aí o verde, né? Esse segmento verde é bissetriz. Então, divide ao meio. Igualmente, pessoal, ele vai fazer também aqui, ó. Se aqui mede Y, aqui também mede Y, ok? Então, o que é que eu sei? O meu primeiro ângulo, eu estou chamando, dizendo que a medida dele é 2x. Então, meu primeiro ângulo é 2x. Meu segundo ângulo, eu estou dizendo que a medida dele é 2y. 2x mais 2y. A soma desses dois dá 136 graus. Que é o que a questão falou. A questão pergunta, agora, pessoal, quanto é a soma dos ângulos da bissetriz, ou seja, quer saber quanto é x mais y. Pessoal, para isso basta que eu divida todo mundo aqui por 2. Se eu dividir todo mundo por 2, vai dar x mais y. 2 dividido por 2 dá 1, 2x y dividido por 2 dá 1. 136 dividido por 2 dá igual a 68 graus. Está aqui resolvido a questão. Então, quer dizer que a soma desses ângulos é igual a 68 graus. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham conseguido pegar. Fiz aqui o possível para a aula não ficar longa, tá certo? Para ela ficar mais curta, claro, evidentemente, que vocês vão assistir, reassistir, vão fazer anotações, procurar exercícios e resolver, porque aqui é só para vocês terem uma ideia. Viu? Valeu, galera. Até a próxima e tamo junto.